My enemies are many. My equals are none. In the shade of olive trees, they said Italy could never be conquered. In the land of pharaohs and kings, they said Egypt could never be humbled. In the realm of forest and snow, they said Russia could never be tamed. Now they say nothing. They fear me, like a force of nature, a dealer in thunder and death. I say, I am Napoleon. I am Emperor. Burn it! Smoke weed every day. Smoke weed every day. Fala aí pessoal, aqui quem está falando é o Everton e hoje nós iremos falar um pouco sobre o Congresso de Viena. Para começarmos a falar sobre o Congresso de Viena, nós precisamos relembrar o que aconteceu antes desse movimento. O primeiro fator foi a Revolução Francesa, que com os ideais iluministas entrando em choque com o absolutismo francês, em meio a uma crise, Luís XVI tentou contornar o problema e acabou só piorando a situação, e acabou ocasionando na Revolução Francesa e até mesmo na própria decapitação do rei. E em meio a essa situação, vários poderes políticos buscaram poder, e em meio a essa confusão, surge uma liderança que foi Napoleão Bonaparte, que dá um golpe de estado e se autoproclama primeiro cônsul. Aí, nós podemos pensar, Napoleão foi o rompimento, o fim ou a continuidade da revolução? Vamos tentar entender dessa forma. Napoleão abraça os ideais luministas, então ele seria uma continuidade, pois ele expandia os ideias luministas pela Europa, pela conquista, pela invasão, a partir das tropas francesas. Tá, agora nós já sabemos mais ou menos assim o que aconteceu antes do Congresso de Viena. Agora nós podemos falar em si sobre esse tal evento. O Congresso de Viena começou logo após a queda de Napoleão, para tentar reorganizar o mapa europeu, que foi totalmente bagunçado pelas invasões napoleônicas, e eliminar os ideais luministas pela Europa, pois o Congresso tinha um caráter reacionário, tendo como objetivo resgatar a Europa pré-Revolução Francesa. O Congresso pregou a adoção de 3 princípios: o princípio da legitimidade, o princípio da restauração e o princípio do equilíbrio. O princípio da legitimidade estabelecia que todas as fronteiras do período anterior à expansão napoleônica deveriam ser mantidas ou restabelecidas se tivessem sido alteradas. O princípio da restauração defendia que todas as famílias reais que tinham sido afastadas do poder pela ação de Napoleão deviam ser reconduzidas aos seus legítimos tronos. Por fim, o princípio do equilíbrio referia-se ao poderio militar de cada país, ou seja, nenhuma nação poderia possuir uma força bélica capaz de subjugar toda a Europa. O Congresso de Viena é, entre aspas, comandado por 5 potências: Inglaterra, França, Rússia, Áustria e Prússia, o que nós conhecemos hoje como Alemanha. Mas você que é muito inteligente, percebeu que eu falei Inglaterra e vai se perguntar: pô, mano, você é muito burro, meu. A Inglaterra é um país liberalista. O que ela tá fazendo aí nesse meio? Se lá na Inglaterra ocorreu uma revolução, a tal da Revolução Gloriosa, que tirava o poder do rei e botava lá naquele negócio
Como é aquele negócio? É no parlamento? Se você não sabe, meu, então não fala, né? Morre, diabo! Eu te falo, a Inglaterra, a maior potência europeia e que era liberal, é obrigada a participar da reunião dos países para defender seus interesses. Vamos colocar como exemplo aqui o interesse dela no mercado. Se com toda a reorganização do mapa europeu, o comércio da Inglaterra poderia ser danificado ainda mais, pois ele já tinha sido danificado por conta que Napoleão estabeleceu um decreto sobre o bloqueio continental que impedia que qualquer outro país fizesse comércio com a Inglaterra. Então a Inglaterra tinha que participar dessa reunião para defender os seus próprios interesses. Uma coisa interessante é o seguinte: Inglaterra, França e Rússia se tornaram a Tríplice Entente, e a Áustria, Prússia e mais tarde a Itália formaram a Tríplice Aliança, sendo essas protagonistas da Primeira Guerra Mundial. Continuando, um dos legados do Congresso de Viena foi a criação da Santa Aliança, formada por Áustria, Rússia e Prússia. Essa aliança deveria realizar intervenções militares em quaisquer países nos quais houvessem revoltas de caráter iluminista, inclusive na América. Esses acordos entre as nações europeias ficaram conhecidos como Concerto Europeu e deveriam orientar a política externa desses países. Esse equilíbrio entrou em crise após o ano de 1870, com a unificação alemã. Assim, a Alemanha tornou-se um dos países mais poderosos da Europa, e isso foi entendido por outras nações como uma ameaça aos vizinhos. França e Inglaterra tornaram-se aliadas contra a Alemanha, e essa tensão levou à eclosão da chamada Primeira Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Então é isso aí, pessoal, esse foi o meu trabalho e vídeo, espero que vocês tenham gostado e obrigado pela sua atenção. Testing. Testing. Hmm.